Olá, ouvintes do nosso canal no Spotify e também em todas as plataformas digitais. Estamos iniciando mais um bate-papo aqui no nosso Podplay. Hoje estamos aqui com 2 convidados bastante especiais para discutir sobre tecnologia digital e inteligência artificial voltados para a educação e ensino-aprendizagem de línguas. Então, estamos aqui hoje com o professor Carlos Costa, do Departamento de Informática da Universidade Estadual de Maringá. E também estamos com a Josibele Costa, que é nossa doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras. Sejam todos bem-vindos. Olá, Josimaire. Vou deixar a Josibele se apresentar primeiro, depois eu faço a minha apresentação. Olá, eu sou a Josibele, sou orientanda, da professora Josimaire. É um prazer imenso estar aqui para a gente conversar um pouquinho, sobre tecnologias digitais, sobre a pesquisa, sobre todo esse contexto, que envolve, o ensino e a aprendizagem e as tecnologias, digitais. Eu fiz o curso de letras, português e francês, é a minha área, e atuo como professora também de língua francesa. E durante a trajetória, já há alguns anos, é um ponto que eu gosto bastante, pessoalmente falando, mas nós percebemos, Carlos, de alguns anos para cá, uma tendência muito forte, uma necessidade importante de se discutir, de aprender um pouco mais, de ressignificar todo esse contexto, considerando a sociedade atual e tudo mais. Então, é um prazer imenso discutir um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Carlos? Bom, prazer também estar aqui. Eu sou professor colaborador do Departamento de Informática e atualmente, doutorando também em Ciências da Computação pelo departamento, graduado, mestrado no Departamento de Informática e atuo bastante na área de sistemas computacionais, é o foco das minhas disciplinas, e junto com a Josibele a gente já fez alguns cursos aí na área da parte da educação, com formação de professores, as tecnologias educacionais digitais. E agora, no meu doutorado especificamente, trabalhando com um sistema de recomendação de cursos. Então, vamos ver o que vai sair daqui mais para frente. Muito bem. Então, a gente pode observar que tanto Carlos quanto Josibele vem há algum tempo pesquisando, estudando sobre a tecnologia digital voltada não só para o processo de aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, mas especificamente estamos aqui abordando hoje a ensino-aprendizagem de línguas e também para a formação de professores. Eu me lembro quando nós iniciamos a pandemia, quando a pandemia nos pegou de surpresa, e eu me lembro que o professor Carlos, imediatamente no seu departamento, começou a pensar e oferecer cursos de formação para capacitação de professores para atuarem naquele contexto, Então, quando Josibele fala dos últimos anos, eu acho que um marco que bastante significativo para nós, quando nós começamos a olhar com mais profundidade sobre as tecnologias digitais e principalmente a formação de professores, penso que foi no cenário de pandemia, e agora muito mais, Pode falar. Não, eu ia só comentar que durante a pandemia foi que nós nos conhecemos, Josi? Uhum. E foi muito interessante, porque nós estávamos ali num contexto de formação docente, continuada, digamos assim. E se a gente for olhar nas recomendações, na legislação e nos documentos, que já prescreviam há muitos anos, nós que somos da área de língua estrangeira, há muito tempo a gente ouve falar de tecnologias, TICs, do uso dessas tecnologias. Então, a gente já era um pouco comum a gente ouvir. Quando veio a BNCC, em 2017, ela veio e trouxe um marco ali, forte, Uma recomendação ali que até 2020, olha que coisa, até 2020 as escolas necessariamente precisariam estar trabalhando com tecnologia, de fato, na sala de aula. Então, de 2017 a 2020, a gente teve 3 anos, e para se preparar, digamos assim. Mas ainda assim, quando aconteceu a pandemia, foi um susto muito grande,
A gente percebeu assim, várias vulnerabilidades, né? Fragilidades mesmo, né, de todo o contexto, desde formação docente, infraestrutura das escolas, rede de conexão de internet, aparelhos celulares. Será que todos tinham aparelhos celulares? Então, são várias questões que a gente precisa, né, colocar ali na mesa para poder pensar nessa cultura digital, nesse ensino digital. E outra coisa também que eu acho interessante, que até então a gente falava sobre o aluno usar, né, a tecnologia em sala de aula, aprendeu a usar. E na BNCC, as competências 4 e 5 falam para que o aluno não mais tem que saber usar, mas não tem só um consumidor. Consumidor, né? Mas produtor de mídias. Então, isso, ao meu ver, marca assim, uma diferença grande entre o ensino de antes e o ensino que a gente precisa se atentar daqui para frente, né? E só para complementar rapidinho essa fala da Josibeli, em 2017 e 2018 nós começamos a participar de alguns eventos voltados justamente para essa questão da tecnologia no ensino, né? Então fomos a algumas feiras, alguns eventos. Eu já trabalhava com robótica na época, né, como professor do departamento e de alguns outros cursos livres. E aí a gente começou a voltar esse olhar para a robótica educacional especificamente, né? E daí, participando desses eventos, entendemos que havia também a necessidade de formação docente continuada. Quer dizer, a Josibeli já sabia disso, né? Mas aí a gente acabou unindo um pouco mais a área dela, dessa parte de atuação docente, né, de formação docente, com a minha de tecnologia. E fomos atrás de alguns eventos e começamos a perceber realmente que tinha essas necessidades aí. Então, 2017 e 2018 foi um ano de muito estudo para nós, aprendizado, e aí, no ano seguinte, a gente acabou lançando uma empresa para também atuar nessa área, né? Então, a gente atuava dentro da academia, dentro da universidade e fora da universidade também. E pouco tempo depois veio a pandemia. Então, o que a gente conseguiu absorver de conteúdo foi muito bom para poder ajudar os outros, né, a superarem as suas dificuldades também. Exatamente. Então, assim, é um marco, né, tanto em termos de políticas educacionais, né, a BNCC, a gente sabe desse pilar que tem lá da cultura digital, e coincidentemente ou não, né, nesse cenário de pandemia, pós-pandemia, essas questões todas começaram, então, a ficar, né, bastante em foco. E até hoje a gente vê a necessidade, por exemplo, de se discutir sobre tecnologia, né, voltado para a educação básica, para o ensino superior, principalmente nesse cenário de inteligências artificiais, de plataformização do ensino. Então, é uma temática que eu digo assim, não é um modismo, né? Eu sei que ela se tornou mais relevante nesse cenário de pandemia, mas no cenário pós-pandêmico, como nós tivemos que nos adaptarmos, né, a essa cultura digital, e muitos eu vejo que tinham resistência dentro da universidade, mas hoje eu percebo que eles estão mais abertos, né, e perceberam a importância que é você conhecer essas ferramentas tecnológicas digitais e também como fazer uso delas, né? Então, eu acho que muitas questões precisam ser realmente discutidas, repensadas para pensar numa educação daqui 5, 10, 15 anos, né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa começar a discutir, né, nos nossos programas de pós-graduação ou até mesmo na graduação com os nossos alunos, né? E aí, claro, vocês já falaram dessa questão da importância da tecnologia, né? E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco como que vocês veem esse papel da tecnologia no ensino, né? Claro que Carlos está numa área mais técnica, vamos dizer assim, né? E nós estamos nessa área de formação, de ensino e aprendizagem. Mas como que vocês veem essa questão do papel da tecnologia no ensino hoje, no ensino de línguas, e como que essa tecnologia tem transformado, né, ou pode transformar ainda mais a forma como ensinamos hoje? Bom, eu, especificamente, não tenho uma formação para ser docente, né? Então, não fiz uma licenciatura. O meu curso é bacharel. Então, a gente é formado para atuar especificamente numa área X ou Y. Mas, assim,
Graças a Deus eu tenho a Josibeli, que me ensinou a ser professor, e por coincidência, na verdade, acabei me tornando professor, porque eu não tinha pensado nisso num primeiro momento. Mas, assim, a gente vê que não tem como escapar da tecnologia. Uhum. Ela sempre vai permear cada vez mais nós estaremos, né, com recursos tecnológicos à nossa disposição, a internet, como ela é hoje, melhorando cada vez mais, a internet das coisas que a gente diz, que são os pequenos dispositivos que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, hoje eu tenho muitos alunos, né, não sei em quais cursos, todos, mas no meu departamento, muitos alunos já não usam mais caderno. Eles vão com seus tablets, eles utilizam celulares para fazer as anotações, e a gente tem que trabalhar com eles nesse sentido também, né? Então, não só fazer alguma coisa que a gente já vinha fazendo antigamente, mas tentando moldar para isso que eles estão, a forma como eles estão recebendo essa informação, né? Esse conteúdo e tudo mais. E considerando também que eles são nativos digitais, né? Então, a forma como eles compreendem e interagem no mundo totalmente diferente da forma como nós compreendemos o mundo, né? Então, nós estamos dando aula para alunos desta nova geração. Então, não faz sentido eu falar uma língua totalmente diferente da linguagem, né, de comunicação que o aluno, desde que acorda, está vinculado a isso, né? Então, é muito latente isso. Então, acorda de manhã, o despertador não é mais como antigamente, né? Então, tem lá, no celular. Aí tem alguma coisa, eu falo isso pelo meu filho, né? Ele faz dieta lá, faz de treino para ganhar massa e tal. Tudo que ele come, ele olha lá no bendito do aplicativo, né? Então, tudo que a gente faz hoje é aplicativo, pede comida, o iFood. Agora mesmo a gente usou para vir para cá o Maps, né? O Google Maps. Então, a todo momento, a gente está se comunicando com o mundo por meio da tecnologia. De algo tecnológico. Então, não faz sentido a gente, dentro da sala de aula, ensinar ou colocar algo lá, trocar, né, a tecnologia no sentido de artefato, né, mudar o quadro pela lousa digital e não fazer com que o aluno realmente pense, discuta, fazer atividades que coloquem o aluno no centro do processo e com a mão na massa ali, utilizando essas tecnologias, né? Então, eu acho que é esse o caminho, né? E aí, nessa esfera toda, né, das questões de aplicativos, ferramentas, plataformas, a gente vê hoje a crescente, né, o crescente uso e surgimento das IAs, né? Então, estamos na era das IAs. E isso causa, de certo momento, assim, um pouco de pânico, né? E, ao mesmo tempo, vários questionamentos. Será que algumas áreas vão deixar de existir? Alguns profissionais serão substituídos, né, por essas inteligências artificiais? Então, a gente percebe que agora também há essa preocupação que antes nós não tínhamos. Tínhamos inteligências artificiais, mas eu acho que nós não dávamos conta de que elas estavam ali, né? Então, agora também com essa crescente discussão, gostaria que vocês comentassem um pouco como que vocês estão vendo na inserção ou não das inteligências artificiais no processo de ensino e aprendizagem, na formação de professores, enfim. Como é que vocês estão lidando com a inteligência artificial? Posso falar primeiro? Pode começar. Bom, assim como as tecnologias, pessoalmente, eu acho que sim, que a gente o professor precisa conhecer, né, essas tecnologias. Por quê? Porque o nosso aluno está usando. Então, para tudo, né? Então, ingenuamente, a gente não pode pensar que eu vou fazer uma atividade aqui e ele não vai pesquisar. Eu só vou falar para ele não utilizar. Então, só o fato de você falar para não utilizar, ele vai utilizar. Sim. Então, eu acho que precisa, sim, a gente conhecer um pouco mais, precisamos de formação continuada, porque é um assunto que a gente não pode parar. Todos os dias tem novas ferramentas e tudo mais. E, na minha opinião, eu acho muito importante trazer para a sala de aula e deixar que os alunos utilizem para pesquisar, até para promover uma atitude crítica,
por parte do aluno. Será que é tudo verdade? As respostas que as IAs estão nos trazendo? Então, tem todo esse posicionamento ético que a gente fala, de formação crítica do aluno, né? Então, para ele saber que nem tudo, né, realmente, de que fontes são essas, né? Então, o Google é informativo, né? O ChatGPT, por exemplo, ele é criativo, uma ferramenta criativa. Então, se ele não souber a resposta, não tiver no banco de dados dele, ele vai inventar uma resposta. Né? E aí você pega aquela resposta e publica em algum lugar ou faz um trabalho. Então, isso a gente precisa discutir. Então, saber manusear essas ferramentas, eles sabem, mas criticamente é o ponto. Então, a gente precisa de uma sociedade que saiba utilizar criticamente. E se a gente voltar rapidinho, né, lá na questão na época aí da pandemia, por exemplo, muitos professores tiveram dificuldade de ministrar suas aulas, mas os próprios alunos já dominavam a tecnologia, né? Da qual esses professores precisavam ministrar as aulas antes deles mesmos. E agora, na época do advento das IAs, está acontecendo quase a mesma coisa. Então, os professores estão, muitos, reticentes em utilizar, ou não sabem mesmo como utilizar, mas os alunos são curiosos. Então, eles escutam falar de alguma coisa e eles já vão atrás. Né? Às vezes usam para o lado certo, às vezes usam para o lado errado. Então, a gente precisa realmente difundir isso entre os docentes e procurar, né, instrumentalizá-los nesse sentido de que as IAs, elas, assim, a gente não sabe o quanto que elas vão evoluir ainda, é difícil ter essa previsão, mas assim, existem investimentos maciços, né, massivos, nesse sentido de melhorar, ampliar cada vez mais, para os mais diversos fins. A gente está falando aqui da finalidade da educação, né? Sim. Mas não tem como correr hoje. Hoje elas estão disponíveis aí nos mais diversos formatos, para as mais variadas situações, e eu acho que o professor ele precisa saber minimamente. Né? Não adianta ele falar assim, olha, não vá utilizar. Às vezes ele fala isso porque ele também nunca utilizou, não sabe utilizar. Então ele tem um certo receio, né, de que o aluno produza algo maior do que ele mesmo consiga estabelecer uma meta ou um aprofundamento, alguma coisa desse tipo aí nesse sentido. E é só complementando, né, a Josi perguntou sobre a questão dos postos de trabalho. Vamos pensar assim, né? As IAs são ameaças, né? São ameaças. Então, não são, porque à medida que as IAs vão, digamos assim, né, deixando melhorando, obsoletos algumas funções, vão se criando novas funções. E, particularmente, o professor nunca vai sair de cena, porque ferramentas, hoje a gente tem inúmeras ferramentas e a gente ainda precisa, né, do professor ali para mediar, né, essas questões, porque só a ferramenta, só uma IA não vai fazer com que você dê uma aula super, né, Sim. bacana, né? Então, é preciso ali aliar com metodologias que permitam tudo isso, né? Que permitam o ensino de qualidade, metodologias ativas, por exemplo, né? Então, eu acho que é o casamento dessas duas esferas, né? E nas mídias digitais, né? Nas redes sociais e tudo mais, aparecem muitos gurus por aí, né? E falam, olha, não, vai acabar o emprego tal, a função tal, né? A área tal vai deixar de existir, porque tudo vai ser substituído por IA. Mas assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por isso que a questão da criticidade é realmente importante. De não dar ouvido a qualquer um, porque hoje a internet dá voz a muitos, né? Dos bons aos ruins, vamos colocar assim. Então, se você escutar e crer em tudo que você escuta, a gente vai ficar louco, né? Porque vai ter a revolução das máquinas, o exterminador do futuro, enfim, outras coisas aí, por aí vai. Então, assim, ou a gente mata a internet agora, ou a IA agora, ou ela vai matar a gente no futuro. Será que é isso? Não, não é, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Mas, assim, ela pode substituir, sim, muita coisa que pode ser feito, às vezes, sem tanta criatividade, com uma rotina que sempre vai ser da mesma forma. Então, vamos colocar assim, se aquele profissional faz sempre do mesmo jeito e talvez ele possa ser substituído por uma IA, pode acontecer disso.
vir a ser uma realidade. Assim como a Revolução Industrial tirou muita gente do campo, né, abriu... vamos colocar assim, ele retirou muitos postos de trabalho, mas criou também muitos outros. Né? Então, esse tempo que a gente está vivendo agora pode ser propício para isso também. Algumas profissões obsoletas, entre aspas, né, não posso ridicularizar nenhuma aqui, mas talvez algumas possam ser minimizadas, mas outras podem ser criadas. Né? Hoje a gente já tem aí gestores de IA, criadores de conteúdo baseados em IA, entre outras coisas aí que a gente poderia nomear. Uma infinidade de ferramentas que vão surgindo, de oportunidades e novos, né, campos de atuação. Então, acho que o nosso papel aqui, enquanto pesquisadores, né, nós três somos pesquisadores nessa área, eu acho que a gente tem um papel extremamente importante, não só dentro dos nossos programas de pós-graduação, mas como profissionais, para a gente poder trazer essa discussão para os cursos de graduação, seja bacharelado, licenciatura, para os professores da universidade, os professores da educação básica, porque eu acho que agora vai muito desse nosso esforço, né, e desse trabalho coletivo, colaborativo, para a gente oportunizar esses espaços de discussão e reflexão, né, porque parece, como o Carlos disse, que o mundo vai acabar e as IAs, né, vão dominar, né? Então, e a gente sabe que não é bem assim. Então, há vários alunos, por exemplo, do curso de bacharelado em tradução, que eles estão fazendo os testes, né, utilizando essas inteligências artificiais para ver, e até pesquisas também no PLE que estão sendo realizadas. Olha, se eu pego um texto em português e eu traduzo como, né, humana, e aí eu pego esse mesmo texto e peço para uma inteligência artificial traduzir. Quais são as diferenças? Quais são as similaridades? Será que eu posso dar credibilidade àquela tradução que ela está fazendo ou não? Mas para eu poder afirmar, eu tenho que conhecer essa ferramenta, conhecer as potencialidades, as fragilidades e aquilo que eu falo. O aluno, né, assim, o tradutor, ele nunca vai ser substituído, né? Mas algumas ferramentas, algumas questões podem, inclusive, para facilitar o trabalho. Né? Claro que a gente tem essa questão de o impacto econômico. Ao invés, por exemplo, tem muitas empresas que, às vezes, ao invés de contratar um tradutor para as questões básicas, mais elementares ali, ele pode utilizar-se de uma inteligência artificial. Eu sei que há espaço, né? Isso vai acabar acontecendo, assim como aconteceu com outras profissões que hoje mesmo o Carlos falou, né, estão obsoletas. Né? Então, mas eu penso que a gente precisa, né, ter espaços de diálogo e de formação com relação a essas inteligências artificiais, né? E aí vocês comentaram um pouco, né, sobre esses benefícios e desafios, né? E preocupações éticas, enfim. Como que vocês pensam que a gente poderia lidar com esses desafios e essas questões éticas e explorar um pouco mais dessas potencialidades das inteligências artificiais? Eu acho que, assim, se lançando mesmo, não tendo medo e eu, enquanto docente, né, professora, se eu estou utilizando, tem uma prática que deu certo, nas minhas práticas docentes, né, se há algo que eu fiz que deu certo, que os alunos interagiram, engajaram, que foi legal, né, naquela comunidade de prática, trocar com os outros, com os colegas, e não deixar de pesquisar. Né? Então, se lançar mesmo nesse mar imenso das ferramentas, das IAs, e não ter medo, porque a gente precisa conhecer. Se a gente não conhecer, como que a gente vai ensinar o nosso aluno? Porque o profissional, né, que nós estamos formando, eles vão precisar disso, né, de conhecer e agir eticamente com relação a isso. Então, eu penso que não tem como fugir, a gente precisa se lançar mesmo, não ter medo. Nas minhas práticas também, né, eu sempre coloco para os meus alunos, se eles quiserem utilizar as IAs, eles podem e tudo mais. Só que parte do seguinte princípio: olha, se você não sabe fazer e só manda a IA fazer, então você vai ser o cara que vai ser substituído. Exatamente. Né?
Então, assim, aprenda a fazer o básico, aprenda a fazer aquilo que está sendo proposto para você e depois você compare resultados com as IAs. Porque se eu chegar assim, por exemplo, hoje, sei lá, numa disciplina de programação, eu mando eles fazerem um exercício lá, ele pode muito bem copiar o texto que eu passei de um exercício, colocar para a IA resolver e ela vai resolver, vai me dar um ótimo código. Só que eu, né, assim como muitos colegas meus de trabalho, vão saber que aquele código não foi gerado por um aluno, porque ele já sabe qual que é o nível de experiência que ele está numa determinada questão. Então, assim, o aluno vai resolver aquele problema, vai entregar um trabalho que o professor passou lindamente? Vai, né? Mas só que ele não vai saber o que é aquilo lá. Ele pode até finalizar uma disciplina, vamos colocar assim bem. Mas quando ele for cobrado no mercado de trabalho de alguma forma, se ele apresentar resultados só através de uma IA, ele é o cara que vai ser substituído pela IA. Ele é o tipo de profissional que o mercado não vai querer, na verdade. Exatamente. Né? Assim então, como no impacto, né? A IA vai ser o patrão, né? Exatamente. Então, o que ilumina é a pergunta mesmo. Quem sabe perguntar para essas IAs, para explorar o máximo possível. Se você fizer uma pergunta rasa... E para perguntar, a gente precisa ter conhecimento. Sim. Né? Eu preciso dominar aquele assunto, aquele conteúdo, para eu poder fazer perguntas que venham somar aquilo que eu já sei. Né? Sim. Então, complementar, como se fosse um colega ali de trabalho, discutindo para construir alguma coisa. Exatamente, uma discussão que eleva o nível. Igual na área de tradução. Se eu sou aquela que sou acostumada a fazer uma tradução literal ao pé da letra e tenho pouco conhecimento teórico sobre a tradução, claro que eu vou aceitar pacificamente o texto proposto pela IA. Mas afinal, a gente não sabe, né, se esse texto realmente contempla todas as questões de coesão, coerência, né, o contexto, enfim, questões culturais, né, porque vai depender da base de dados dessa inteligência artificial. Exatamente. Né, então, e aí, por exemplo, no exercício de tradução, o que a gente mais discute hoje, eu não sou dessa área, mas a gente vê muitos, né, colegas dizendo os aspectos culturais. Se eu ignorar os aspectos culturais, como é que eu vou fazer uma piada americana ser engraçada num contexto da cultura brasileira, né? Se eu ignoro toda essa cultura. Então, realmente, a gente precisa, eu acho, né, investir nessa formação. E a gente sabe que há muita resistência, como a gente já disse. A mesma resistência que nós tivemos durante a pandemia, agora a gente percebe uma certa ignorância, no sentido de ignorar mesmo aquilo que está acontecendo, né? Parece que as IAs não vão chegar até os bancos da universidade, né? Inocência de quem pense dessa forma, né? Mas eu vejo que também há essa dificuldade dos professores aceitarem que a inteligência artificial chegou no cenário educacional, na universidade, nos bancos escolares, né? Eu acredito assim, desculpa só te cortar rapidinho, Josimaire, mas toda evolução, tudo aquele que modifica alguma coisa, ele realmente traz uma resistência, né? Então, você modificar uma forma que você já ensinava há 5, 10 anos atrás, é cômodo continuar, mas ter que modificar, atualizar e tudo mais, aí você já tira a pessoa da sua zona de conforto, e é aí que começam os embates, né? E aí, né, considerando esse contexto, esse cenário, o que vocês pensam sobre as competências que esses professores hoje precisam ter? Eu sei que alguém, né, pode ouvir dizer, nossa, mais uma demanda para o professor, né? O nosso objetivo aqui não é dizer, né, e trazer demandas para os professores, mas não tem como a gente fugir dessa questão. E a gente sabe que hoje, né, o professor ele precisa estar em constante formação. Claro que não é o nosso foco aqui discutir políticas, né, educacionais, as condições de trabalho desse professor para essa formação, enfim, né, e nem também o nosso foco é falar de falta de estrutura, de recurso, né, nas universidades, nas escolas. Isso aí é para uma outra conversa, né? Então vamos pensar num contexto ideal em que o professor tenha lidado ou vai lidar com inteligência artificial na sua área, em diferentes áreas. Quais seriam essas competências, não sei se a gente pode chamar de mínimas, básicas, para que esse professor se insira nesse mundo tecnológico das inteligências artificiais? O que vocês pensam?
Bom, no meu ponto de vista, justamente saber, conhecer, não todas, porque é impossível, né? Mas algumas ferramentas de inteligência artificial que fazem parte do contexto, né, do ensino. Por exemplo, né, a nossa área de língua estrangeira, existem várias, né, IAs que trabalham com linguagem. Então, conhecer pelo menos uma ou duas, sabe, de texto, algumas de imagem, algumas que fazem correção de provas, algumas que fazem análise de textos. Então, eu acho que conhecer assim, um pouco de ferramenta. E eu vou até citar o DigiCompedu, né, que tem uma tabela que ela se assemelha àquela tabela de competência linguística do quadro comum europeu, né? Então, quem é o nível A1 sabe falar, sabe se apresentar, sabe isso, né? O mínimo da língua. Então, esse quadro ele traz algumas competências assim mínimas para o docente com relação a ferramentas digitais, mas eu penso que é a mesma coisa com a IA. Então, saber conhecer as ferramentas e linkar isso com engajamento do aluno, metodologias que se enquadram, que permitam você trabalhar isso de uma maneira, né, ativa, no contexto de sala de aula, e a colaboratividade. Ele traz muito a colaboração, né? Então, não só na sala de aula com os alunos, mas entre os docentes. Eu penso que isso é muito importante. Né? Então, formação docente continuada, sim, mas aprender com um colega, né? Olha, né, eu aprendi essa ferramenta, você já utilizou? Como que foi para você e tal? Então, eu acho que isso ajuda bastante também. E aprender com os alunos também. Então, eu trago a minha experiência profissional e aprendo com eles algumas ferramentas, né? Então, isso também essa colaboração também é bem interessante. Eu acho que faz parte aí desse mínimo, na minha opinião, no meu ponto de vista. O que eu vejo, concordo plenamente com o que a Josibeli colocou, né? Mas eu ainda acrescento um pouco mais. Primeiro, o docente, vamos colocar assim, ele já eu parto do princípio que ele é o detentor do conhecimento, no sentido de que ele é o que conhece bem da área onde ele está atuando. Vamos partir desse princípio. Se ele conhece bem, a segunda coisa que eu acho que é bom ele dominar é justamente o que a Josibeli também tinha colocado lá atrás, a parte da comunicação. Se ele não sabe se comunicar com os outros, dificilmente ele vai saber se comunicar com uma IA. Então, ele não vai conseguir extrair da IA bons resultados ou boas experiências para poder ter com seus alunos também. Então, se ele domina um conteúdo, se ele consegue se expressar bem, né, ele pode não ser o melhor professor em sala de aula, mas, assim, por diversos outros fatores, vamos colocar assim. Mas se ele domina o conteúdo, se ele consegue se expressar bem, ele vai conseguir entender a dinâmica de uma IA, né, ou extrair dela muitas coisas boas que podem oferecer experiências para com os seus alunos. A gente está, às vezes, o docente, ele acha que quando chega uma tecnologia, ele tem que aplicar em todas as aulas, né? E não é isso que a gente coloca no dia a dia das nossas formações. Não é toda aula que é um show, não é... Até porque se você der um show de aula, todas as aulas, até o aluno vai cansar do seu show. Exatamente. Né? Então, ele vai cair, no primeiro momento, no entusiasmo. Num segundo momento, num tédio. Por mais que a sua aula seja uma performática, tecnológica, com luzes, cores e sons e tudo mais, mas chega um momento que ele também vai cair no, tipo assim, de novo isso, de novo essa barulheira, de novo, vou ter que mexer lá. Então, saber também mediar, né? Então, olha, eu vou usar isso, agora eu vou usar aquilo, agora eu vou para uma aula mais, talvez, tradicional, vamos colocar assim. Então, equilibrando, né, o melhor de cada um desses cenários aí. Eu acho que, partindo desse princípio, o professor ele sempre vai conseguir se dar bem com os seus alunos. Ele não vai ser o melhor todos os dias, mas vai ter um dia que o aluno vai falar assim, caramba, hoje aquela aula foi... É porque a gente se cobra muito, né, enquanto professor, que parece que a sensação que eu tenho às vezes é que nós estamos há anos-luz atrás, né, dos nossos alunos e parece que sempre o outro
né, está mais à nossa frente. Então, às vezes bate esse desespero. Meu Deus, é tanta ferramenta, é tanta coisa legal que eu poderia utilizar e eu mal estou dando conta de usar aquilo que eu domino, né? Então, eu acho que essa sensação de desespero, de que parece que eu estou né, atrasada, não estou conseguindo acompanhar, eu acho que faz parte da nossa rotina. Eu acho que o que o Carlos coloca, né, saber dosar e saber assim que nem todos os dias eu vou usar uma tecnologia digital e que isso não significa que a minha aula vai ser ruim, né, ou que eu não vou conseguir atingir aquele objetivo de ensino e de aprendizagem estabelecido. Então, eu sempre falo, né, assim, para os alunos, eu não posso, a partir do momento que vem uma nova perspectiva teórico-metodológica, uma nova abordagem, uma ferramenta, abandonar as outras, né? Então, porque agora a gente está discutindo letramento digital, então tudo que a gente fez antes, não serve. E a gente sabe que não é assim, né? Eu acho que a gente precisa compreender em que momento essas tecnologias digitais podem fazer parte ou devem fazer parte e quais delas farão parte, né, da minha prática e deixar claro isso para os alunos, porque eles também serão professores e eles saberão que nem sempre, né, todas as aulas a gente vai ser capaz de, por N fatores, ter a tecnologia digital ali inclusa no nosso planejamento. Né? Mas eu acho que conhecer, ter o mínimo desse letramento digital, eu acho que é algo importante para enfrentar esses, né? O que a era dessa inteligência artificial, né? E o que a gente tem pensado sobre educação, eu nem digo a longo prazo, mas a curto e médio prazo, né? Isso, exatamente. E só para pontuar aqui rapidamente, muitos professores do departamento de informática estão envolvidos também com essa formação docente, né? Justamente para dar suporte às mais diversas tecnologias e as tecnologias que não são digitais também. Aquelas, né, as desplugadas, certo? Então, tem muitos professores que estão envolvidos em vários grupos, né, de atuação dentro da universidade, fora da universidade. Fora isso, nós temos também a Sociedade Brasileira de Computação, se alguém quiser acessar aí, sbc.org.br, que ela atua não só na área da computação, mas ela atua na área da educação também. Então, há muita discussão em cima disso, de todo o contexto da educação, não só em nível superior, mas da educação básica também. E tem, né, até uma revista, chama Revista Horizontes, vocês conseguem acessar gratuitamente por lá. Tem todo um repositório dos congressos da sociedade com artigos científicos e tudo mais, de livre acesso, e se discute bastante isso, né? A questão da ética do uso das IAs, né? Será que eu vou colocar ou não a IA como sendo um coautor de um texto que eu escrevi? Uma referência. Uma né? referência. Então, assim, todas essas discussões, e até, como eu falei, no nível da educação básica, são colocadas lá também. Então, só como uma referência, um suporte a mais aí para o pessoal que quiser entender um pouco mais do que é a computação num nível assim bem estudado, bem pautado, né, cientificamente, com discussão aí de vários professores de diversas áreas, não só da computação, né, mas assim, a Sociedade Brasileira de Computação, ela atua bastante nesse sentido também. Mesmo porque, quando o Carlos fala, né, dessa coautoria, né, você está fazendo junto com uma inteligência artificial alguma coisa, uma imagem, um texto. Sim. Até então, tem muitas discussões sobre isso, mas até então, quando você produz algo ali, quem obtém os direitos, digamos assim, do produto que saiu ali, né, a ferramenta, né? Se a gente for ler os termos, que a gente normalmente a gente costuma não ler, só clica lá no aceito e começa a utilizar a ferramenta. Mas isso tudo a gente também tem que trazer para os nossos alunos, né? Que você está fazendo um texto ali e tal, você tem que saber que caiu no repositório lá da ferramenta. Se algum dia, é óbvio, né? Que assim, é quase remoto a possibilidade, mas se algum dia alguém requerer aquele direito autoral, como que você vai fazer? Já pensou, você faz um artigo científico, publica, não, foi eu que fiz, tudo bem que você fez junto ali, mas... Né? As políticas das IAs e do uso das IAs, elas estão se atualizando constantemente, né?
Então, é aquele negócio. Primeiro, vamos abrir tudo. Vamos deixar ver o que rolo que vai dar. Deixa Aí, agora, vamos começar a regrar. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Por isso que lá no começo também, muita gente falava assim, vai substituir muita força de trabalho. Mas agora já tem algumas coisas aí, alguns cenários que não estão mais tão simples como eram antigamente. Até porque as IAs mais complexas, né, elas são pagas. A gente não tem acesso, né? Tem umas... As versões gratuitas, a gente sabe das limitações, né? Então, será que todo mundo vai ter acesso? Tem umas que estão sendo discutidas e trabalhadas na Europa, por exemplo, que ainda não chegou no Brasil. Então, não é uma segmentação, né? Isso? Então, eu acho que a gente precisa, né, assim, conhecer, discutir, debater e ver o que compete a nós e o que a nossa realidade comporta, né? Como é que eu posso acomodar essas inteligências artificiais, né? E nesse sentido, foi interessante você ter colocado sobre as IAs estrangeiras, né? Porque, na verdade, a gente só utiliza IA estrangeira. Elas são convertidas para a nossa linguagem. E, recentemente, o governo federal, ele lançou uma iniciativa, a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas para financiar, digamos assim, para o investimento da construção de uma IA nacional. Né? Porque, assim, aí alguém pode falar assim, mas vai chover no molhado. Não, a nossa cultura, a nossa forma de expressão, ela tem o seu valor. Né? Então, você construir uma inteligência artificial baseada no nosso contexto de fato, eu acho que ele é também uma questão de... talvez o termo não seja correto, mas soberania nacional, né? Então, entre outras coisas assim, nesse sentido. Começou-se, né, a discutir sobre isso aí, exatamente quando ou como vai acontecer, ainda não sei. Mas tem esse plano aí também. Se a gente pesquisar Machado de Assis, né, José de Alencar, pode ser que, igual vocês disseram, é uma base criativa. Como ela, não sei se vai ter texto sobre esses, né, poetas, pode ser que então invente. E, né, então, isso também pode acontecer. Então, realmente, as inteligências artificiais, elas trazem essa bagagem mundial, né, e ignoram um pouco essas questões políticas, culturais, né, de cada país ou de região. Né? Então, é algo também importante para a gente pensar. Né? Bom, eu sei que essa temática é muito ampla, né? Nós estamos aqui só iniciando um bate-papo que eu acho que pode fazer parte, né, depois de outros episódios, a gente continuar discutindo esta questão. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, assim, do futuro das IAs, das tecnologias digitais, né, o que vocês pensam sobre esse futuro e com relação aos conselhos que vocês poderiam dar para quem está nos ouvindo sobre como melhor utilizar ou por onde começar, enfim, a pensar, né, integrar a tecnologia digital e AI em suas práticas, seja como aluno, professor, enfim. Pode começar. Posso começar? Bom, complicado, né, a gente falar do futuro, assim, eu vejo que nós estamos numa velocidade, assim, absurda, né? Mas eu penso que a gente pode, né, aos pouquinhos, não querer abraçar, né, o mundo, mas conhecer, né, as ferramentas, pesquisar, com base, né, na sua especialidade ali, eu acho importante. E depois eu, né, vou passar para o Carlos ali. Nós, né, da área de línguas, pelo menos uma, né, IA ali que trabalha com imagem, uma de texto, trazer os alunos para criticar, debater, confirmar, né, as informações. Eu partiria por aí, porque nós trabalhamos com linguagem, né? Então, eu uso bastante, não só para preparar as aulas, eu também uso para preparar e para trazer os alunos ali no processo. Obviamente, não em todas as aulas, mas eu procuro trazer. Por quê? Até a gente estava comentando essa semana, né? Eu comentei com ele, né? Às vezes dá uma angústia e uma sensação de que se o aluno tem o livro didático ali, né, de línguas, né, do nível que ele está lá, a impressão que eu tenho muitas vezes é que como eles têm acesso a tudo, às vezes me bate essa angústia no seguinte sentido: será que eu sou realmente necessária? E aí a gente estava fazendo a revisão, né, para avaliação, que vai ser hoje à noite, inclusive.
de francês, de língua francesa, e aí, a hora que eu estava passando, assim, parecia que tinha tão pouco, eu pensei assim, nossa, um bimestre inteiro parece que eu ensinei tão pouca coisa, né? E a hora que eu fui fazer a revisão, a hora que chegou no final um aluno, né, ele é bem jovem, né, e ele falou assim, então que nós não fôssemos jovens, né? Nossa. Mas, enfim, ele falou assim, nossa, professora, tinha tão poucas páginas, e parece que a professora falou tanto, nossa, a gente aprendeu tudo isso, meu Deus, são tão poucas páginas, né? E aí, óbvio que eu não falei para ele, mas aí a importância, né, existe Duolingo, existe Google Tradutor, sim, existem inúmeras IAs, né, que fazem traduções, que ensinam, entre aspas, línguas, mas o professor, olha a importância do papel do professor ali no ensino. Não é só aquelas páginas, não são só o Google Tradutor, não é o dicionário. Então, o papel do professor é extremamente importante. Então, e sabe quando você faz aquela reflexão e fala, ufa, não, tá tudo bem, deu certo. É Exatamente. Isso. Eu vejo assim, num curto espaço de tempo, as IAs elas ainda estarão nesse formato da qual a gente tem utilizado elas hoje. Com o passar do tempo, né, com as discussões e tudo mais, novas regras de utilização, de disponibilidade dessas IAs, elas vão sendo colocadas no dia a dia. Então, assim, como a Josibeli colocou, né, a ideia é experimentar, é conversar com essas IAs, vai lá num tempo vago, né, mesmo que você não tenha um tempo vago, então acha esse tempo. Uhum. Converse, discuta com essas IAs, veja quais são as respostas que ela está trazendo. E tem muitas hoje que você pode encaminhar documentos e discutir com a IA a partir desse documento que você colocou. Então, se você for utilizar uma IA como essa, primeiro, procure entender um pouco mais da política da empresa que fornece a IA, para saber o que ela vai fazer com os dados que você está submetendo para essa IA. Porque uma coisa é você digitar e ir conversando com ela, fazendo questionamentos, que é por meio do que ela já conhece. Uhum. Outra coisa é quando você fornece um documento para ela e você começa a conversar com ela a partir daquele documento, que talvez ela não conhecesse. Então, esse documento é o quê? É um documento de domínio público? É um documento privado? Então, tem que tomar cuidado um pouco nesse sentido, certo? Então, entender das políticas de não somente, concordo com tudo, né? Se você concorda com tudo, você concorda que aquele documento pode ser utilizado para outra finalidade. Porque vai para o banco de dados dela, né? Se é um documento restrito, né? Ou se é uma pesquisa, por exemplo, que nem a minha pesquisa, né, ainda não foi publicada. Aí eu estou colocando tudo ali, o que você acha disso e tal, eu estou discutindo ali com a IA. Para onde está indo as informações né? Principalmente quando envolve seres humanos, né? Então assim, fica a minha dica nesse sentido. Você tem que utilizar, sim, eu acho que é muito interessante você experimentar as mais diversas que existem aí. Uhum. A gente tem milhares de IAs para o nosso dia a dia, milhares, e derivações, né, de outras e tudo mais. Mas essas que têm esse trato com documentos, eu acho que você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, entender da política, entender da empresa, das finalidades e tudo mais, para saber o que ela pode fazer com esse documento depois, né? E aí, até nessa questão da tradução, conversando com a Josibeli mesmo um tempo atrás aqui, ela mesma colocou que tem muitas empresas que quando contratam tradutores, a pessoa precisa assinar um termo dizendo que nunca vai utilizar uma IA. Agências internacionais, por exemplo, você não pode usar confidencialidade de documentos. Dos dados, exatamente. Né? Então, assim, vejam que existe uma preocupação de muitos lados. Então, você também tem que ser uma pessoa que se preocupa em utilizar bem esses recursos. E utilizando bem eticamente, só vai favorecer o seu desempenho, a sua produção, né? E a sua ascensão aí numa carreira acadêmica, profissional e tudo mais. Muito bem. Bom, como eu disse, né, a gente precisa finalizar aqui esse bate-papo. Fica o convite para a gente continuar essa conversa, né, em outros momentos, até para falar especificamente, às vezes, de IAs que estão sendo utilizadas na área da educação, mas isso é uma conversa para um outro episódio, né? Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aqui a presença do professor Carlos Costa, do Departamento de Informática da Universidade Estadual de Maringá, e da professora Josibeli Costa, que é também doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras,
ambos pesquisam sobre tecnologia digital, inteligência artificial, dentro das suas áreas, né, de atuação. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. E se vocês tiverem um recadinho para os nossos ouvintes... Nós quem agradecemos, né? Foi um prazer imenso discutir. Estamos à disposição para futuras conversas e é sempre muito bom falar sobre essa temática. E é isso. Agradeço também, Josimari, o seu convite, né? A presença aqui no Podplay. A iniciativa até do Podplay também, né, bastante informativa, cultural, né, acho legal essa ideia do programa. E a aproximação da ciência, né, com o público. Exatamente. Extremamente importante. E da minha parte, assim, quem quiser entrar em contato, né, se tiver um local para colocar os nossos contatos aqui, pode mandar e-mail, entrar em Instagram e tudo mais. Que quiser saber um pouco mais, nos convidar para discursar, falar um pouco mais sobre essa questão das IAs, das informações e tudo mais, nós nos colocamos à disposição aí também. E se precisar de alguma coisa, estamos aí no dia a dia. Muito bem, então, mais uma vez agradecemos a participação de vocês, ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio.